Amém? E eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa obra tremenda em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ministrar um texto muito interessante. E para você que não estava presente, mas está nos assistindo agora pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Esperamos também que você possa fazer uma visita presencialmente aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, e ser abençoado como temos sido abençoados a cada semana aqui em nome de Jesus. João capítulo 2, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Queridos, veja só, esse é o primeiro milagre que Jesus realiza no seu ministério. Você lembra que Jesus apareceu para João Batista, foi batizado, no seu batismo foi revestido de poder, a partir dali começou a pregar o evangelho, que foi o que nós falamos quinta-feira na célula, começou a arrebanhar alguns discípulos, chamar algumas pessoas para fazer parte daquilo, dentro de um princípio que eu falei na quinta e que nós vamos falar na quarta-feira aqui na rede de empreendedores também, que ninguém faz nada grande sozinho. Ok? Você quer realizar algo grande na sua vida? Você quer realizar algo grande no seu bairro? Você quer realizar algo grande na sua cidade? Você quer realizar algo que impacte mesmo? Você precisa reunir pessoas. Você precisa acrescentar pessoas. Inclusive, na quarta-feira eu vou contar uma parábola que ilustra bem isso. Se você quer empreender algo grande, você precisa chamar pessoas para te ajudar. Precisa ser em unidade, em aliança, com o mesmo propósito. Então Jesus, depois de começar a pregar de que o reino estava próximo, ele começou a chamar pessoas. Olha, venha comigo. Passou no mar, viu Pedro, Tiago, viu André, João, falou: venham comigo, venham após mim. E aqueles homens passaram a seguir Jesus num propósito em que Jesus estava apresentando a ele. E aí chega um momento em que Maria, mãe de Jesus, é convidada para um casamento, e Jesus também é convidado. Ele pega os seus discípulos e vai para esse casamento. E o que acontece nesse casamento? O vinho acaba. Entenda que acabar o vinho no meio do casamento não era comum naquela época. Por quê? Porque as refeições eram baseadas em 2 ingredientes: pão e vinho. Tinham as frutas, as tâmaras,
tinha ali os legumes, tinham ali outros tipos de alimento, mas a base de toda a celebração, a bebida era o vinho e a comida era o pão. Então, normalmente as pessoas se preparavam para isso. Duas coisas não acabavam nunca, o pão e o vinho. E eu quero fazer uma relação com o corpo e o sangue de Jesus sobre a tua vida. Isso nunca vai faltar. O corpo que representa a vida, a palavra, que representa o alimento, a provisão, e também o sangue de Jesus que representa a redenção, a salvação, a libertação na sua vida. Se você caminhar com Jesus, essas duas coisas nunca faltam. Mas naquele casamento o vinho acabou. E para o noivo, o celebrante e o organizador do casamento, você vê que esse casamento tinha um organizador, tinha um mestre-sala aqui, acabar o vinho era motivo de vergonha. Era motivo do casamento ter sido um fracasso. Sabe aquele casamento que todo mundo veio embora falando, xiii, o garçom demorava para servir, não tinha nada, eu passei sede, nem um copo d'água chegou, né? O casamento, ninguém nem lembra do nome do noivo e da noiva, só lembra que faltou o salgadinho e o refrigerante, né? Fica aquele casamento que não foi tão gostoso assim, porque faltou coisas. Então acabou o vinho, e aquilo era uma preocupação. E queridos, nós não estamos falando de 2024, que você pega o carro, vai aqui atrás na adega, compra lá mais uns 3 ou 4 galões de vinho, de bebida, do refrigerante, do que foi, traz e continua abastecendo. Não. Aqui no dia da inauguração, queridos, quem estava, o calor foi intenso, tinham quase 200 pessoas aqui dentro. A gente passou muito calor, nós deixamos 2 galões gelando, não deu nem para os 10 primeiros minutos. O que aconteceu? A Rosângela organizou, o Rubem e o Natan correram, foram aqui atrás comprando, não, pedimos para entregar, né? Eles foram buscar garrafas de água, enquanto foram buscar garrafinhas de água para distribuir para o pessoal, nós ligamos e entregaram aqui, mais 4, 5 galões. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Foi. Não, onde estão esses 10 galões então? Foram 5 galões, gente. Que entreguei também não deu, acabou tudo. Acabou tudo. Senão está faltando galão, Rô. Aí o que acontece? Mas olha só o que acontece. Entregaram, vieram de carro em 5 minutos, mas nós estamos falando, querido, de 2000 anos atrás, onde tudo tinha que ser preparado com muita sabedoria, porque se faltasse, e acabou o vinho, e aquele casamento seria um fiasco, e aqueles noivos passariam vergonha, e aquele projeto, aquele sonho, aquele momento, não seria 100%. Quem aqui já teve um sonho, um projeto que viu que no meio do caminho apareceu alguma coisa e você saiu frustrado com aquilo? Você projetou, você acreditou, você sonhou e de repente, Rede Mulheres, e agora? Foi o que aconteceu. Planejei, o que aconteceu na Rede Mulheres, que vai falando na Rede Mulheres, aconteceu nesse casamento. Planejei e não deu certo. E agora? O que eu faço? Deus já está dando a resposta aqui, tá? Você está anotando aí, né? Estou vendo. Nem tinha combinado, mas está aqui já. Queridos, às vezes as coisas podem até parecer que não estão dando certo. Mas quando Jesus está no local, não tem como dar errado. Quando Jesus está na sua casa, não tem como dar errado. Quando Jesus está no seu casamento, não tem como dar errado. Quando Jesus está na tua empresa, nos teus negócios, nas tuas finanças, não tem como dar errado. Dá errado quando Jesus não está. E quando Jesus está, até aquilo que parece que está dando errado, no final vai dar certo. Então não se preocupe com a situação agora. Não se preocupe se na área da tua vida o vinho acabou. Não se preocupe se naquela situação atual parece que o vinho acabou. Se Jesus estiver lá, tem solução.
Se Jesus foi convidado para fazer parte, se Jesus foi chamado para fazer parte, é porque tem solução. Quantos estão entendendo? Amém? E aí o que acontece? Maria, mãe de Jesus, sabendo quem é Jesus. Então a primeira coisa que você precisa guardar aqui hoje: se Jesus está no lugar, tem solução. Amém? Segundo, se alguém que está nesse lugar realmente conhece Jesus, sabe que Ele é a solução. Naquele lugar, os convidados e os noivos não sabiam quem era Jesus. Os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus, era muito recente. Tinham acabado de ser convidados para caminhar com Ele. Ele que chamou, mas será que é Ele mesmo? Jesus não tinha operado nenhum milagre, a Bíblia diz. Esse foi o primeiro. João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus, segue-o a partir de agora. E aqueles discípulos que eram de João Batista passaram a caminhar com Jesus, mas não sabiam ainda do poder, do que Jesus poderia realizar. Mas existia uma pessoa ali naquele lugar que sabia quem era Jesus, que era Maria, sua mãe. Ela já tinha passado pela experiência do sobrenatural, ela concebeu do Espírito Santo. Ela já sabia que o filho dela era alguém escolhido por Deus, era alguém que veio para fazer a diferença, e só ela lhe sabia. Então o que nós aprendemos com isso? Você pode estar num lugar ou na sua casa onde ninguém segue a Jesus. Se você segue e sabe quem é Jesus, já é motivo suficiente para que Ele possa operar um milagre na tua casa. Às vezes você fica: mas só eu estou caminhando com Jesus, na minha família ninguém caminha, na minha família ninguém acredita. Ou você tem um ambiente de trabalho onde ninguém segue a Jesus. Se você segue e Jesus está ali, se você leva Jesus para o lugar do teu trabalho, já é motivo suficiente para que Deus opere um milagre naquele lugar. Você está entendendo? Então veja só, ninguém sabia quem era Jesus, mas Maria sabia. Amém? E aí, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, a oração de alguém que foi justificado, de alguém que busca viver a prática da justiça, pode muito em seus efeitos. O que Maria fez? Foi pedir para Jesus, fez uma oração. É que ali ela não precisava erguer os olhos ao céu, porque Ele estava ali. Mas na verdade ela foi até Ele e disse assim: meu filho, acabou o vinho. Meu filho, estamos com um problema. Meu filho, estamos com uma situação que aos nossos olhos não tem saída. Não tinha saída humana para aquela situação. Não tinha saída humana para aquela provisão. Não tinha como ligar para ninguém, pegar os camelos, pegar a montaria e trazer vinho. Não tinha. Não tinha. Até porque se você for para Israel comigo esse ano e você vai em nome de Jesus, o que você vai ver lá? Você vai aprender lá que a região norte não era de plantação de vinhos, porque é a região mais quente. Então não era a região da Galileia, Caná, Nazaré e Cafarnaum, aquelas cidades não eram cidades de plantação. Então provavelmente um casamento trouxe de longe aquele vinho. Então não tinha como mandar buscar. Era uma situação impossível aos olhos dos homens. Mas Maria creu. Uma pessoa ali naquele casamento creu no sobrenatural. Queridos, entenda que Jesus já sabe o que vai fazer. Ele sempre sabe. Ele já sabe o que Ele vai realizar na sua vida. Mas Ele espera uma postura nossa. Ele espera uma decisão nossa em confiar nele, em crer nele. Deus sabe o que Ele precisa fazer. A Bíblia diz que antes da oração chegar na tua boca, Ele já sabe do que você precisa, não é? Só que Ele espera a tua oração. E tem detalhes que eu vejo que na Bíblia que mostram pessoas que a confiança delas surpreenderam Jesus. Nós não pegaram Jesus de surpresa. Oh meu Deus, como é que é possível?
Não, mas surpreenderam. Por exemplo, aquela mulher sírio-fenícia, que precisava da cura da filha dela. Jesus deu uma resposta para ela que qualquer outra pessoa teria desistido. Jesus falou: olha, desculpa, mas eu vim para o povo judeu. Ela era sírio-fenícia, ela era de uma terra pagã. Jesus falou: eu vim para o povo judeu. Eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher vira para ele e diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. É verdade ou não é, seu Hilbert? É verdade ou não é, seu João? Quem tem cachorrinho em casa aqui? Come ou não come? Ela diz: olha a sabedoria dessa mulher. Ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aí Jesus diz: para tudo! Que fé é essa? Pode ir, tua filha está curada. E aí chega um capitão da guarda, um centurião, e diz assim: Senhor, o meu servo está enfermo. E Jesus diz assim: vamos lá, eu vou orar por ele. E ele diz: por favor, Jesus, não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas se o Senhor liberar uma palavra, eu creio, porque eu sou um homem de autoridade, e eu digo para os meus servos: vão, e eles vão, e eu digo para os soldados: voltem, e eles só voltem. Então, se o Senhor, na tua autoridade, liberar uma palavra, eu creio no milagre. Jesus falou: meu Deus, eu mesmo. Ele falou assim: nem em Jerusalém, nem em Israel, porque aquele homem era romano. Nem em Israel eu vi fé como esta. Em Jerusalém ninguém expressou uma fé como essa. Então tem momentos que a nossa postura vai surpreender a Deus. Não que ele não saiba, volto a dizer, mas ele espera uma postura de fé como essa, dessa mulher, desse centurião e como de Maria. Aonde a gente vê que Maria teve uma postura como essa? Primeiro ela vem e fala assim: meu filho, acabou o vinho. Qual é a resposta dele? Uma resposta estranha até, né? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Em outras palavras, não é problema meu. Eles não se organizaram. Eles deviam ter se organizado. Se eles tivessem se organizado, teria resolvido. Ali Jesus estava desprezando uma oração. Ali Jesus estava negligenciando fazer algo por alguém. Jamais. Ele queria ver qual era a postura de Maria. Qual é a postura de fé quando parece que Deus não está nos ouvindo? Quando parece que Deus não está nos atendendo. Quem já teve essa sensação que Deus não está te ouvindo? Eu já tive. Eu já tive essa sensação de parece que Deus não está me ouvindo. Olha a postura de Maria. Olha como Maria foi sábia. Ele falou assim: não tem nada a ver com isso. Eles que se organizassem melhor para o casamento. Agora eu tenho que resolver esse problema? Maria, ela não fala: meu filho, mas pelo amor de Deus, me ajuda. Não, ela simplesmente vira para os serventes e diz assim: faça tudo o que ele disser. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Sabe o que Maria estava dizendo naquela hora? Meus filhos, está falando para você agora: faça tudo o que ele disse. Obedeça, porque onde há obediência há milagre. Onde há obediência ao sobrenatural de Deus. Obedeça. Obedeça. Olha só a resposta de Maria. Ela não ficou se lamentando: ai, Jesus não está me ajudando, ai, Deus está demorando, ai, acabou o vinho, que vergonha, estou passando vergonha aqui. Alguns estudiosos acreditam que Maria era uma das mulheres que organizaram esse casamento. Por isso a preocupação dela, por isso até a ciência dela, porque essa informação do vinho era para ninguém saber. Pelo amor de Deus, Lucas, acabava o vinho. Começa a servir menos, daqui a pouco some todo mundo. E acaba, porque já era. Tinha mas Maria ficou sabendo. Talvez porque ela tivesse, ela talvez por estar organizando, estaria naquela situação de vexame.
de vergonha. E outra coisa, viu? O vinho não acabava numa noite só. Normalmente os casamentos em Israel naquela época duravam 7 dias de festa. 7 dias. Por isso o dote do casamento não era fraco. A festa do casamento, Deus gosta de festa, gente. Amém? E viu, Rubem, Natão, o casamento de vocês vai durar 7 dias de festa. Um dia conosco e os outros 6 vocês se viram. Tá bom? Imagina, 7 dias de festa. Por que 7 dias de festa no casamento? Porque o casamento aponta para tabernáculos. Tabernáculos é a única festa que a Bíblia diz que dura 7 dias. Por quê? Porque é a volta de Cristo, o encontro dele com a noiva, o encontro dele com a igreja. Amém? E aí o que a gente vê? A postura de Maria, falando assim, eu sei quem Jesus é. Maria, ela não viu só o problema, mas ela viu a oportunidade de viver um milagre. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Todo milagre, para ser realizado, precisa de uma oportunidade. É ou não é? Não existe milagre por milagre. O milagre precisa de uma oportunidade. E ali existia uma oportunidade para um milagre ser realizado. E Maria, que conhecia Jesus, e nós precisamos então conhecer Jesus, sabia que ele naquele lugar era o único canal para que o milagre acontecesse. Mas entenda uma coisa, a forma de operar o milagre não pertence a nós, pertence a Deus. Maria simplesmente disse, faça tudo o que ele disser. Maria disse, eu clamei pelo milagre, eu criei no milagre, mas eu não sei como é que o milagre vai acontecer. E é essa consciência que nós precisamos ter. Você precisa clamar pelo teu milagre, orar pelo teu milagre, crer no teu milagre, obedecer pelo teu milagre, mas como o milagre vai ser realizado, é só Jesus que sabe. Porque aí é Jesus que dá ordem. Peguem essas talhas que eram usadas para a purificação, ou seja, enchiam de água e aquelas águas eram derramadas para o banho da noiva, para o banho do noivo, para o banho dos convidados, água para lavar os pés dos que chegavam. Eram talhas de água que ficavam ali cheias, já estavam vazias, porque todo mundo já tinha passado pelo processo, o casamento já estava acontecendo, e ele viu aquelas talhas vazias, e aí Jesus diz o quê? A forma como nós vamos fazer o milagre. Quem vai dizer a forma como o milagre acontece é Deus. Não tente você dizer para Deus. Ninguém chegou para Jesus e falou, Jesus, aproveita e use essas talhas aqui para operar o teu milagre. Não funciona assim. Os milagres são Deus que realiza da forma dele, do jeito dele, na hora dele. E a hora dele é perfeita, e o jeito dele é sobrenatural. Então ele pega e diz assim, enchem essas talhas, e os serventes vêm, enchem de água, que diz até a boca. Ele diz, agora leve e serve para o mestre-sala. Entenda que a hora que eles encheram, transformou em vinho? Não, senão eles teriam visto. A hora que eles levaram, transformou em vinho? Não, senão eles teriam visto. O vinho só aconteceu a hora que o mestre-sala tomou. Quando eles obedeceram o que Jesus havia pedido, veio a possibilidade do desatar. Quando eles deram os passos, então saiba que tem milagres que Deus vai te dar os sinais e vai te dar a direção. Olha, porque a gente acha que todo milagre ele é sobrenatural por instantâneo, mas não. Tem muitos milagres que Deus vai começar a te sinalizar. Olha, mude nisso, mude seu jeito nisso. Eu preciso de um milagre no meu casamento, a gente só briga, a gente só discute, o ambiente em casa está terrível, tal. Jesus, muda meu casamento. Mudou o casamento, está todo mundo bem, ninguém mais briga, só abraços, beijos, só alegria, só carinho, só prazer. O casamento é novo. Deus vai começar a dar as direções.
para o casamento viver um milagre? Olha, primeiro você, fala menos. Segundo você, ouve mais. Ei, para de xingar. Para de ser ignorante. Desculpa os termos, é só para entender, tá? Para de pensar só em você. Para de fazer só do seu jeito. Para de só criticar o outro. Ele nunca faz nada certo, só critica. Não consegue ver nada de bom. E aí as direções é a mesma coisa. Enche de água, leva para o mestre-sala. São as direções para que o milagre se realize. São as direções para que o milagre se concretize. E depois sim vem o toque sobrenatural de Deus, que muda, que transforma a água em vinho. Mas até a água virar vinho, alguém precisou encher. Até a água virar vinho, alguém precisou levar. Quantos estão entendendo? Então, às vezes, Senhor, um milagre financeiro. Pronto, começa a cair dinheiro na tua casa. Você vai lá fora, a árvore não dá mais pitanga, dá dinheiro. Não, Deus vai dar sinais. Deus vai dar direções para você obedecer. Ei, primeira coisa, para de gastar mais do que você ganha. Isso já é um milagre na vida de muitos. Isso já é um milagre na vida de muitos. Segunda coisa, seja profissional. Onde você trabalha, dê o seu melhor. Terceira coisa, para de murmurar pela porta que Deus abriu para você. Tem gente que pede uma porta, Deus abre a porta e depois a pessoa fica reclamando. Então Deus vai dando, enche de água, leva água. São as direções até a hora que chega que a água vira vinho. Amém? Até a hora que chega o milagre. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam: ainda que o milagre aconteça na tua vida, não se preocupe se nem todos enxergarem que foi um milagre. Porque Deus, você sabe que é Deus operando na sua vida, mas as pessoas muitas vezes não reconhecem isso. E a gente às vezes se entristece, não é verdade? Fala, meu Deus, Deus fez isso tão grande, a pessoa falou que foi uma coincidência. A pessoa não atribuiu a Deus o que Ele fez. Eu já passei por isso. De testemunhar de um milagre e as pessoas me olharem tipo, tá bom. O mestre-sala bebeu daquele vinho e ele não atribuiu a Jesus o milagre. Ele foi até o noivo e falou, olha, você fez uma coisa muito diferente. Normalmente o melhor vinho dão no começo, para todo mundo tomar do melhor. E aí quando está todo mundo já satisfeito, aí coloca o vinho inferior. Porque sustentar de vinho bom 7 dias de casamento, né? Acho que só os nobres da época. Então, às vezes tinha um vinho inferior que ficava para o final do casamento. Mas você, noivo, guardou o melhor para o final. Ou seja, o mestre-sala não tem a mínima ideia do que aconteceu. Não atribuiu para Jesus o milagre. Os serventes sabiam, mas eu acho que eles estavam tão impactados que eles não sabiam nem como contar aquilo. Mas teve um tipo de pessoa que viu, que ouviu, que viu e que creu. E esses foram os discípulos de Jesus. Queridos, Deus te chama para ser discípulo dele, porque o discípulo reconhece que quem faz é Deus, e o discípulo sempre vai estar próximo do mestre para ver e experimentar os milagres. Veja só o que diz o versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não adianta você pedir para que o mundo creia se você não crê primeiro. Primeiro as pessoas têm que ver que você crê quem é Jesus, o que ele faz, como ele opera e o que ele realiza nas nossas vidas. Aí sim as pessoas vão começar a crer também. Às vezes a gente quer que as pessoas creiam, mas nem a gente está crendo ainda. A gente mesmo não tem convicção daquilo, não tem de provar para as pessoas que foi Jesus que fez. Você sabe que foi Jesus? Basta.
Continue crendo, continue vivendo. E tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês: tem experiências que é para você, não é para os outros. Então não se preocupe quem creu e quem não creu. Outro dia a gente estava tentando fotografar a lua. Ela estava extraordinária, ela estava extraordinária. Sabe aquela lua cheia, grande, bonita? Só que você já tentou fotografar a lua com o celular? Vira um monte de risco e não dá para. Lógico, se você tiver uma câmera profissional, né, lente e tudo, você vai conseguir captar. Você entrar na internet, tem muitas fotos de lua lindas, mas com o celular não dá. E aí a Rosângela falou algo lindo assim, naquela hora. Ele falou assim: não é para a gente mostrar para ninguém. Deus colocou aquilo para a gente ver, para a gente se deliciar com aquele momento. Deixa eu falar uma coisa: tem milagres, queridos, que é para você se deliciar com o vinho que Jesus te deu. É para você. Às vezes você vai querer mostrar para as pessoas, contar para as pessoas, e elas vão dar de ombro, porque para elas não muda nada, mas para você foi uma mudança extraordinária na sua vida. Então, em vez de querer provar, querer mostrar que Jesus está com você, que Jesus está com você, olha, vocês têm que ver Jesus em mim, não. Viva Jesus o tempo todo. Experimente a presença intensa de Jesus, aquele Jesus que transforma o que é insípido, incolor, inodoro, ou seja, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, em algo que traz sabor, que traz alegria, que traz a presença de Deus. E eu quero declarar a presença de Deus abundante sobre a tua vida agora. A cor do vinho, o gosto do vinho, o sabor do vinho, a densidade do vinho sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga eu recebo, e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, às vezes é para você ter aquela experiência. Aquele vinho transformado não era nem para o noivo saber como foi, mas era para os discípulos saberem. Era para aqueles que estavam próximos de Jesus crerem nele. Os milagres, queridos, acontecem para edificar a nossa fé. O principal objetivo do milagre não é só usufruir do milagre. É muito bom. Alguém que estava enfermo recebeu uma cura e usufruir daquela cura. Mas mais do que aquilo, é crer que existe um Deus que cura. É crer que existe um Deus que liberta. É crer que existe um Deus que ama. Em nome de Jesus. Os discípulos creram. E a Bíblia diz que a partir daqui começou um tempo de milagres na vida, através da vida de Jesus. E é isso que Deus, ontem à noite, falou comigo. Falou assim: olha, tem pessoas hoje, lá no meio de vocês, lá na igreja, que estão envergonhados por alguma situação. Seja ela financeira, seja ela uma enfermidade, seja uma situação que traz vergonha, traz medo. Às vezes a gente vem sozinho para a igreja, sem a família. Parece, né? Puxa vida, eu chego lá toda vez sozinho, as pessoas veem que a minha família não vem junto. Minha esposa não vem, meu marido não vem. Às vezes a gente está envergonhado financeiramente por causa das dívidas, sendo cobrado, nome sujo. Às vezes a gente está envergonhado no meio da família, porque alguma coisa não aconteceu. Você disse que iria fazer e não conseguiu realizar. Às vezes nos sentimos envergonhados por alguma situação hoje que prende a nossa vida, que limita a nossa vida. Mas Deus disse: olha, diga para eles, vai começar o tempo dos milagres. Vai começar o tempo do sobrenatural. Aqui se iniciou o tempo dos milagres. E os discípulos creram nele. E Jesus te diz: olha, vai iniciar o tempo de muitos milagres na nossa direção. As pessoas vão chegar aqui e vão viver milagres. Vão experimentar milagres. E Deus vai operar milagres na tua vida para que você seja uma testemunha do grande poder que existe de Deus na nossa direção. Quantos querem viver isso? Quantos querem experimentar isso? Quantos querem entrar nesse manto de milagres a partir de hoje, em nome de Jesus? Então fique de pé, porque eu quero orar para você.
porque eu quero orar pela tua vida, porque eu quero abençoar a tua vida. Talvez você chegou aqui hoje como Maria, organizando muitas coisas, fazendo muitas coisas, e talvez até aquilo que você organizou não deu certo. E agora? E agora? Chama Jesus. Você convidou Jesus para fazer parte desse projeto? Você já convidou Jesus para fazer parte da tua família? Você já convidou Jesus para fazer parte dos teus negócios? Você já convidou Jesus para fazer parte da tua vida? Você já convidou Jesus para fazer parte da tua saúde? Todo mundo acha que convidar Jesus para fazer parte da saúde é ele vir curar as enfermidades. Não. Quando você chama Jesus para fazer parte da sua saúde, ele vai te dar direções. Ele vai falar: olha, não coma mais do que é preciso, não coma tanta gordura, não coma tanto gordura saturada, não coma tanto embutidos, não coma tanto isso, faça um pouco de exercício físico, tome bastante água. São direções divinas até o milagre se cumprir, mas a gente quer um milagre por si só. Desculpa falar desse jeito, mas para você entender, nós nos tornamos folgados com Deus. Pessoas folgadas, pessoas falam: Senhor, opera um milagre. Maria chegou lá e falou: acabou o vinho. E Jesus falou: tá bom. Quem mandou não se organizar? É igual a gente, não cuida da alimentação, não cuida da saúde, não faz exercício físico e depois fala: Senhor, estou doente. Jesus: tudo bem, eu posso te curar, mas e me obedecer? Eu posso te curar, mas e andar conforme os princípios? Eu posso te curar, mas e realizar o dia a dia? Não é para nós, é para você. Não é para Deus, é para você. É você que tem que fazer isso em nome de Jesus.